Chilembene TV. Cantemos com alegria o 7 de abril, o dia consagrado à mulher moçambicana, companheira inseparável do homem engajado na luta contra a velha sociedade exploradora. Quem é? Aquela que mobiliza e organiza o nosso povo. Quem é? Aquela que produz e alimenta os combatentes. É a mulher moçambicana emancipada que destrói as forças da opressão. Quem é? Aquela que mobiliza e organiza o nosso povo. Quem é? Aquela que produz e alimenta os combatentes. É a mulher moçambicana emancipada que destrói as forças da opressão. Lutando com firmeza contra as ideias de ignorância, oscurantismo, poligamia ou louvor, levando no olhar a certeza da vitória, sabendo que a vitória se constrói com sacrifício. Quem é? Aquela que ergue o alto, o farol da liberdade. Quem é? Que grita... Em Chilambene, apesar da Covid-19, as cerimônias centrais do posto administrativo decorreram na vila sede de Chilambene. Sonho ondulando na bandeira e vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa. Depois da deposição da coroa de flores e o hino nacional, seguiu o momento das intervenções. A exploração. Avante moçambicanos, avante homens e mulheres, avante moçambicanos, avante homens e mulheres, na unidade e no trabalho de vigilância, venceremos a exploração. Alisiku leli lingalona libohiweke emisava hinkwayo leswaku mamani hi kunenenene madiretu ya yelanga malwela ma fanela ku loko lisiku li fikeliwa li nga tluliwi li landziwa paranhome ya mundzuku yi ta pasa ku swi tiva hikusa mundzuku hina hi ta famba hi ta fana na mama Josina loyi a nga fasi ya mintirho a siyele hina na hina loko li fika lisiku leri hi swi koti ku li ndlula hi la ku siyela lava va ha taku hi le ndzhaku ka hina na vo va swi tiva ku teka mintirho leyi yi siyiweke hi lava nga hi siya yi ya mahlweni kasi swoswi ni ta nyika nkarhi a ku va tatana laya a lera mesaji a nga wu kotanga ku va a ya wu susa hi marito matsongo lawa ni la ku ma vekela wona ni ku va mamani a hi yeneni mahlweni ni mintirho ya hina Frelimu hoye. Depois da intervenção da secretária da OMM ao nível da zona de Chilambene, Filomão Mungwambe apresentou a mensagem da Organização da Mulher Moçambicana ao nível daquela zona. A data eterniza coragem e determinação assumida pela mulher durante a luta de libertação nacional. Nesse contexto, Josina Machel imortaliza-se como referência incontornável no processo de autoemancipação da mulher moçambicana, libertando-se dos preconceitos sociais e das barreiras culturais enraizadas na sociedade. Na atualidade, o legado da Josina Machel projeta-se na visão, clareza e perseverança da mulher engajada nos diversos setores de atividades, contribuindo no desenvolvimento do nosso país. O Dia da Mulher Moçambicana deve constituir um momento de reflexão profunda sobre o papel que cabe a cada um de nós
no seu empoderamento, que saiba projetar e defender os seus próprios interesses. Neste dia em que ambos nos entrelaçamos e exaltamos reconhecidamente o inquestionável papel da mulher, mãe, esposa, educadora, protetora, trabalhadora, incansável, enfim, com repositório e retransmissora dos mais altos e nobres valores da edificação da nossa sociedade, aceitem os cumprimentos de 7 de abril. Moçambique, apesar de ser um país jovem, caminha firmemente para o alcance das metas globais de paridade de gênero. São disso exemplos do Conselho de Ministros, a Assembleia da República, as Assembleias Provinciais, as magistraturas, para além de profissões que outrora eram exclusivamente tidas para os homens, mas que hoje as mulheres estão lá, em peso, com proficiência, trabalhando ao lado dos homens. Nesta ocasião, bem sei que gostariam de sair à rua com capulanas, garedas e em grupo festejar, expressar a sua moçambicanidade, porém não podem o fazer. Ou melhor, fique em casa e festeje estritamente com a família. Como esposa, mãe, funcionária, ser os punhos e esteja na vanguarda como ativista na educação, sensibilização e mobilização contra este mal comum, que é a Covid-19. Os heróis reconhecem-se nestes momentos adversos e acreditamos que cada um de nós será herói nesta luta global. Abrace esta causa, dignifique-se e engrandeça-se o seu sucesso e o sucesso da mulher no setor de comunicação, educação, saúde, entre outros. O sucesso da mulher moçambicana é o sucesso da mulher em todo o mundo. Bem-aja o 7 de abril, bem-aja a mulher moçambicana, bem-aja a mulher em todo o mundo. Obrigado. Lida a mensagem da OMM ao nível local, seguiu-se então com o momento cultural. Sofre tanto em busca do alimento dos seus filhos, fazendo um grande sacrifício com enxada na mão e com chijumba na cabeça. Mulher moçambicana, mulher africana, oh doce mulher, o teu olhar reflete um brilho lindo, um olhar cheio de felicidade e de esperança. Mulher forte, corajosa, inteligente, mulher africana, mulher moçambicana, andaste num deserto caminho à procura de paz e da liberdade. Mulher vencedora, que luta contra o mal. Mulher que manda embora a fome, que leva seu filho no colo com a enxada na mão em direção a Machamba. Mulher encorajadora, que refuta a violência dizendo não à violência doméstica, mas sim queremos a paz. Mulher capaz de encarar todos os obstáculos do mundo. Mulher acolhedora, mulher que trouxe seu filho a um mundo novo. Mulher de Chijumba, mulher africana, que se caracteriza pelo lenço na cabeça e pela capulana. Oh, doce mulher, mulher que tem fé, que é a chave da vida. Mulher que tem a paciência para conseguir a vitória. Mulher que respeita, mulher que perdoa, mulher que tem autoestima para quem lhe considera. Mulher moçambicana, mulher africana, mulher heroína. Viva a mulher moçambicana! Viva! Avatolo wakaina wafele makwati ikala wakala maji yo na frelimo ikarele imamashi 7 de abril oye oye mamano wa Moçambique wa kusaseka wa kukhutala ni kutirha swinene oye oye. Após o momento cultural, seguiu a intervenção do Partido Frelimo, que na voz do primeiro secretário do Comitê da Zona trouxe a história do 7 de abril. Kamuakoali lavantshwa a swoswi i vakokwani ku va mamani a va mamani a 25 a va menina lava hi 4 ka março wa 1967 Frelimo a nga swi vona leswaku lava i vavasati kambe no vona va fanela va na ni matimba ku nga swi kota para ku va patsana na hina hi lwela tiko le la Moçambique liko li khululeka
teke ntirho lowukulu ka nkamoko wolowo na camarada president Edward Mondlane wa hali kona, camarada president Samora Machel ali chef do departamento da defesa na kuluzeni ka camarada Paulo Samuel Magaya ka kamoko Maluanga Luza. Então va swi vona leswaku vamamani lava nga swi kota ku ve va hi pfuneta ku ve va chusa tiko leri la Mozambique. A swi nga vevukanga. E por isso loko president Samora Machel ya ka vona lavaya va vutisa swa ku n'wi va mani. Van'wanyani va ti nyika mavita vavanuna para mukoloni a nga swi preseberi leswaku vavasati vona va khoma xibamu va mi vuyisa xana ke, porque hi vona va le phambeni ka timhaka ta vuhlori. Kambe a va byela leswaku wena u nga Maria, wena u nga Manyamanyani, vitaniwa hi vito la wena para mukoloni a ta swi presebera leswaku hi wanuna ntsena lwela tiko leri na vamamani vonavo va lwela tiko leri. Ka vona volavo amrangeli ali mamana Flomena, Marina Pashinwapa a rhangela ntlawa wun'wanyana, mamana loyal secretary general mamana Paulina na a rhangela ntlawa. Então va ve sujeito ka matreno lawa a ma kumeka na mali makulu swinene. Se va swi vona leswaku mpela mamana wa swi kota para ku va nga swi kota ku va chusa tiko leri. Se swi xipandira lomu mabazi ya Frelimo a mali kona loko na ku umbiwa vamamana ku khakhelisiwa nyimpi ya mukoloni loyi a khinyaveza tiko leri kusukela ka 500 ya malembe. Va za va ku gosho a hi la ku vula leswaku ali siku lela mamani leyi a hi hina ntseva va nga ni vamamani vona va li kona ku lweni matimba lamakulu. Futhi a va pfunetela ka ku hlayisa lavatsongo, va hlayisa lava vakulu, va pfunetela ngopfu ka ku khoma xibamu, va pfunetela ngopfu a swi nga na byalanga para ku ve va teka materiyali ya nyimpi ma ka ndhawu yin'wanyana. Ma vona va na ni strategy porque va dyondzekile, va swi kota ku va khakhalisa mukoloni ku za ku kota ku ve ku hluliwa ha nyimpi. Namuntlha hi khululekeke tiko leri la Mozambique na hi patsana na mamani. E por isso vamamani a hi la ku vula leswaku a va sali ndzhaku, no podi va sala ndzhaku. Hi mhaka leyi swi voniweke leswaku mamana a nga swi kota ku ve a hi rhangela kwala xilembeni laha. Hi na ni example, hi na vamamani lava va hi rhangelaka ka ku hi fambisa tiko leri laha xilembeni. Ta vula leswaku i vanyingi handleni ka mamana chef de poste, ka mamana chef de localidade, ku na va directora lomu ya swibedhleleni, ku na vamamani lava va hi rhangelaka ni ka tindhawu tin'wanyana tisontweni kun'wanyana. Vamamani va le phambeni a hi la ku vula leswaku a hi yeneni phambeni vamamani hi ku ve hi tamela tiko la hina, hi ku ve hi dyondzisa lava vantshwa leswaku na vona loko va fika ka titenga ta hina va tiva ku ve va tamela tiko leri. Liza a te ku pindzuka hi la ku vula leswaku hi commemorate siku leri na hi nga tsakanga. Hi ta vula leswaku hi vito la xitshungu xa le xilembeni, hi vito la vamilitante, hi vito la vamamani ya sola maendlela lama nga Cabo Delgado lava va dzukiselaka ni ku dlaya vamakweni va hina ni ku hohlotela titshomba leti ti fanelaka ku ve Mozambique a kumeka na nga hali la hi kumeka se na hi swi kota ku ve na hi ta ve hi ya phambeni hi ku ve hi swi kota ku ve hi lwisana ni vusiwana. Kutani ke ha sola maendlela lama nga kona ma vonakalaka tikweni la Cabo Delgado ma hi tsongohata. A hi la ku vula leswaku hi nga heleni mbilu hamba leswi porque kole loko hi cuvuka a ntalo wa vanhu vamamani loyi wa khinyaveziwaka va nga swi kota para ku va lwela para ku va chusa tiko leri. Kambe na ni ntiyiso leswaku khana swi ta hela a hi yeneni mahlweni. Lexi hi kombelaka xona ku ni kolomi hi nga kolomi hi ve na vigilance ya va vona vanyingi va kolo ku va te ematikweni ya vambe va khomiwa na va ku va ta la Mozambique va siya matiko ya vona. Van'wani va livo lava ku ndlhula va ya Joni kambe a nkongometo ya vona a hi va tivi. Ntavu swi lava leswaku hi ve na vigilance lomu hi nga koho hi ya mahlweni hi ku ve hi tirha hi
tirhela tiko la hina para ku ve li ta swi kota ku ve li ya phambeni hikwalaho ka ku chusiwa hi hina vamamana. Na hi vula leswaku a hi yeneni phambeni hi ku ve hi komprika a mamedida ya ku tivhikela ka mavabyi lama nga kona ndzeni ka tiko lawa ma phalaleke emisaveni hinkwayo. Hi ta bonga swinene hi kona hi swona leswo leswaku hi ya phambeni hi ku ve hi tivhikela porque loko hi za hi ku ku na mamani i mamani porque wa hanya na ni vutomi hi swona a hi swona vamamana. Hi ta wa hini phambeni hi ku ve hi tivhikela hi ya phambeni hi ku ve hi byela van'wanyana leswaku a hi yeneni phambeni hi ku ve hi swi kota para ku ve hi tivhikela. Loko u tivhikela wena u vhikela ni tiko leli hinkwalo porque wa wun'we ntsena a fana na ni nyunga fofo loko u yi bohisa bada leswi hinkwalo loko ngwa yi lomile latshwa enta na hi tiva leswaku mavabyi lama nghene laha Mozambique hi munhu wa wun'we ntsena ma se ma phalalikile a teni ku lomu hina hi nga kona. Hi ta va yineni mahlweni hi ku ve hi vhikela hi tivhikela hi kombisa leswi hi fanelaka ku hi swi endla loko hi tshuka hi lomu ku nga ni ku hlangana ka vanhu. A mask a nga suki a ku hlamba matla a swi heli loko u hlamba loko u huma loko u fika ka kona loko u nghena ku lava ku hlamba matla hi sabawu or kumbexana leswiya swa jelo kumbexana alcohol hambi wo va hi kuma loko hi ri makaya swi kota ku hi hlamba matla hi swi kota ku hi tshama sempre na hi basile. Mamani wa Mozambique hoye Alife u swi ku tlula mpimo a ku hanyi nhluvuko Partido Frelimo hoye Presidente Nyusi hoye Mulher Moçambicana avança. Animamos swinene. Intervindo a chefe de posto sob o lema Mulher na Liderança e no Combate à Covid-19, saudou as mulheres e instou-as a combater o novo coronavírus. Moçambique, oi! 7 de abril, dia da mulher moçambicana, oi! A mulher de Chilembene de todo o país, oi! Alif Corona. Em primeiro lugar, quero dirigir a minha grande saudação à mulher moçambicana, em particular à mulher de Chilembene. Aí nesse mulher que puxela wasati, é que o wasati é mkulu, a mecânica wasati. É importante que lembremos esta data, o dia 7 de abril, dia da mulher moçambicana, e lembremos também a mamãe Josina Machel. O lema do dia de hoje é a mulher na liderança e no combate à Covid-19. Loko ibalashaku Alemanha muta wasati akufumeni akuhlesa ku afuma instituição ele a swi tivaka hi kona awasati i rhangela muti a nga rhangela tlula wanuna ma rhangela muti hi yini swi endle leswi nga ka swona awasati a rhangela masimu hi laha swi balekaka swa ka awasati Alemanha muti bala swa ka awasati na liderança awamama na liderança awamamani a pfunetela ngopfu ka nkama hi nga ka wona wa Covid-19 a ku mobilizara van'wanyani vamamani para ku va ti vonela va ti vhikela ka mavabyi lawa awamamani kambe a pfunetela ku vonelela ntsongwani a ku va famba xikolweni na yambale maskara na lulamisela i wamamani a mobilizaraka a ntsongwani awamamani a endla maendlelo hinkwawo hambiloko la mutini ku nga na nchumu a mayeki mobiliza tudo enta hina vela ku va hi mutlangela wamamani na hambileswi nyamuntlha a yi celebrari khwasi dia 7 de abril hi kona hi swi tivaka hi kona hi hanya ka Covid-19 majimexi masina vela ku mukhensa hi khensa vamamani hi khensa vapapayi ladaladu vana hina vamamani lava va hi pangalataka ka siku la nyamuntlha hambiloko li celebrariwa hi maforma different hikwalaho ka mavabyi leyi hi nga ka woho i nakala ku talile leswi tivisaka swona xilembeni manji hikwalaho hi nga ka mavabyi ku kumeka na hi swoswi majimexi masini hi rhandza ku va hi khensa a loko hi swi kotile a siku leri li nga tluliwi
na hi nga li celebrarangi hi rhandza ku hi tlangela swinene a marito ma rhangile hi ntamu ka lava nga rhanga ma vulavuliwa hi lava ku va leswaku mavulu lawo a yi khwatsi hi ntamu hi tlangela siku leri maxi na hi na ku xukuvala hi leyi endlekaka la Palma Cabo Delgado aliyaxi yi endlekile se hi ya yantswa hambiloko vanhu va sukile makaya ka voho hikwalaho ka nyimpi va kumeka tindhawu tin'wanyana i swilo leswi nga hi khunguvanyisa hina va mfumo hina va mamani hayi ni ku mavulu la mamani wa khinyaveziwa laya mamani wa hluhluretiwa laya leswi naka swi nga endleki maxi mavulu ya nghele timbilu leswi hi la ku vona swa ku loko hina vanhu hi twanana swilo leswi ta ka ndlula leswi lavekaka ku hi patsana hina va Mosambikano hi ve van'we para ku va swi nga tshuki swi tlulela ku tindhawu tin'wani swi le Cabo Delgado swi le Moçambique mas swi nga hi tluleli hina hi nga la na a província de Gaza em particular teki hi hanya hi ku twanana xa ku sungula lexo hi hanya hi xihlonipho hi ve vanhu la hi hloniphanaka hi ve wansati loyi a hloniphaka a tikweni ni le mutini hambi ka vavizinho na hambi laha tirhelaka kona ser uma mãe respeitosa é muito importante. Temos que ser mais exemplares, muito mais para nós as mães daqui de Xilembene. Isso por quê? Porque a mamãe Josina é nossa mãe daqui, é nossa tia, é tudo ela daqui de Xilembene em particular. Então nós as mães de Xilembene temos que ser exemplares de todas as mães daqui da província de Gaza em particular. Nós temos que ser mais exemplares. Temos que ser mais que conseguimos cuidar bem os nossos lares. Quando falo do lar, não estou a falar daquela mulher que está casada, mesmo que não seja casada, mas tem aquele seu lar. Então, deve ser uma mãe respeitosa. Deve ser uma mãe respeitosa. E a machone que eu tive nela kama vavilawa ya COVID-19, eu gostava na maliko. Na maliko na tege a machone que tive nela. Akaka malenga kaona a mfumo u vekile uma vacina para os profissionais de saúde. Em primeiro lugar, se kulanzela a processo ya diabéticos, os diabéticos. E vão na sua vanga ka tratariwa, ambiloko swo nyima ko juntiwa a processo ya uma vacina. Então tem que ya mahloni ku itivonela na ela kubala swa ku uma vacina mata ikumela. Só que vai em processo. Então ngele ntimbili va mamani a yeneni mahlweni swo swi hanyisaka swona hi hanyisa swona hi ximfumo ni la ku hlaya swa ku ni profeta va sivula na va mamani ku na timhaka ta programa leyi nga kona hi ndzawulo ya agricultura ya pecuária ya ku a tihomu ti cheliwa mamarka mi ta kuma explicação hi ntamu xa koho hi ndzawulo ya malocalidade ya posto a tihomu teki ti markariwa ti vekiwa mamarka a homu leyi nga ta kumeka yi nga na marka yi nga swi nga ta lunga yi ta khomiwa então teki hi khomisisa la ka ku tihomu ta hina ti vekiwa a mamarka na ndla ku navela va mamani ku va hi ya mahlweni ku tirha hi ya mahlweni ku ya masin'wini hi xavisa hambileswi ku xavisa ka kona ku nga na ku ka u nga fambi hi ntamu ni ko ku rima ka koka la ku mhaka swo swiya maxa yeleni mahlweni hi nge heli timbilu tengi hi tamela tiko la hina le ya Moçambique hi tamela tiko la hina la district ya ka Xokwe hi tamela tiko la hina la Xilembeni hi navela ku va hi twa swa ku mamani a ti comportera phasi Xilembeni ku fana leswi swi tiyisaka swona la ku rhandza ku hi navelela mathomo hi na haleni na senhor diretor dos DAI então a ta pasana na siku la hina la wa mamani wa Xilembeni hi navela ku va hi mutlangela hikuva swi koti swona ni nga tshami ka Xokwe a ni xiki ni ta pasana ni va mamani va Xilembeni ni va papayi va Xilembeni ni tintombi ta Xilembeni ku sala ni vona vatsongwana hi vona tintombi ni van'wani vahanyi va Xilembeni hi rhandza ku va hi tlangela senhor diretori a swi ti swa nga ku nyika swinkamaninyana no é importante não é então wa khensa a nga naveli ku va nyikiwa rito hi rhandza ku va hi khensa makhisimusi manene va mamani va Xilembeni makhisimusi manene va papayi va Xilembeni hi koleta nyima a siku la nyamuhla ali khwatsi ka hisa podiya hi bulanyana hi tlula leya maxi ka hisa khani mamu swinene Xilembeni hoye makhisimusi manene ka va mamani hoye khani mamu swinene
Depois das cerimônias oficiais, a Chilembene TV entrevistou algumas mulheres residentes na Vila Sede. O 7 de abril é um dia histórico para todos os moçambicanos. É o dia em que a nossa grande heroína Josina Machel perde a vida, em 1971. E como forma de imortalizar esta data, continuamos a comemorar anualmente e comemoramos também como mulheres moçambicanas, seguindo o exemplo da Mama Josina, que foi uma grande mulher. Uma mulher é tudo na sociedade. É esta mulher que é mãe, é filha, é trabalhadora. Muitas famílias sem mulher, dá para notar que aqui não existe uma mulher. Quer dizer, uma mulher, além de ser mãe, além de ser o pilar da sociedade, precisa também zelar pela sua família. Quer dizer, família, conciliar ao trabalho social. Uma mulher precisa fazer tudo olhando para a sua família. É a mulher que pensa nos filhos, é a mulher que pensa no marido, é a mulher que preocupa-se com a sua vida pessoal, assim como profissional. Para dizer que a mulher, acima de tudo, deve ser uma grande chefe de família, mas também deve ser profissional, ajudar o seu marido no dia a dia. Pois não só o homem deve trabalhar, a mulher também precisa dar a sua mão em prol da família. Muitas vezes o assunto violência doméstica é associado à dependência da mulher em relação ao homem. O que eu estava a dizer aqui há pouco tempo. Aquela mulher que depende em tudo do marido, é dinheiro de pão, até dinheiro de penso, vou usar essa expressão aqui, vão me desculpar, mas é uma expressão que devo usar. Até para comprar penso, precisa pedir ao homem. Essa aí mesmo quando leva apurada, não tem como denunciar. Pode até pensar em denunciar, mas em algum momento pensa na sua dependência financeira. O que vai ser de mim amanhã? Se é este homem que me dá tudo, amanhã o que vai ser? Mas acontece que alguns homens são violentos mesmo. Acaba matando a própria mulher e ela sempre acobertando, pensando que é este homem que me sustenta. É este homem que faz isto e aquilo. Então, há muitas situações que ocorrem por aí, que chegam ao gabinete de atendimento à mulher, a mulher vai denunciar, ainda com aquelas dores, depois de levar apurado. Mas no dia seguinte, quando pedem para repetir o que disse no dia anterior, já não repete, começa já a contar história. Porque eu caí na escada, porque não sei lá o quê, por medo daquela situação financeira. Eu dependo deste homem e se eu for a denunciar, para onde é que é de voltar? Muitas vezes é o que acontece. Infelizmente, muitas mulheres acabam morrendo, acabam ficando deformadas, sem dentes, por conta desta situação. Na realidade, o que nós estamos a viver desde 2019 para cá é uma situação nunca vivida. Se bem que foi vivida, foi há muito tempo, esta praga que estamos a ter agora. Então, sendo a mulher a responsável pela família, é quem deve incutir nos filhos o uso da máscara. Se a criança saiu, vai para a escola, quem deve lembrar a criança que precisa levar a máscara é a mãe. Quem deve zelar pela lavagem das mãos dos filhos lá em casa, pelo lanche, que deve organizar o lanche, dar ao filho para ir à escola, para evitar ir comprar lanche na rua, ir beber água na rua e acabar tendo esses problemas, é a mãe. Então, a mulher tem um grande papel a desempenhar na prevenção da Covid-19. Somos nós, mulheres, que devemos trabalhar, fazer tudo por tudo, para evitar que os nossos filhos se contaminem na rua. Sair com lanche de casa, levar álcool, se for possível, se existirem condições. E, sobretudo, o uso da máscara. A criança pode esquecer máscara, mas se a mamãe está ali a dizer, olha, lembre-se da máscara. É papel da mulher fazer com que a Covid-19 realmente acabe. Dizer a todas as mulheres de Cabo Delgado, particularmente as mulheres de Palma, que são as que estão a viver o grande terror agora, que estamos com elas. Aquelas mulheres que tiveram seus bebês no mato, dar à luz no mato. Quer dizer, aquele processo de dar à luz é um processo muito sério. Agora, se a pessoa está sozinha, está no meio do mato, com terroristas, é mais preocupante ainda. Mas dizer a elas que estamos com todas elas e continuamos a endereçar a nossa palavra de apreço, de carinho e rogar a Deus que isto tenha um fim.
porque sentimos que isto é uma maldade, por conta dos recursos minerais lá existentes. Mas acreditamos que um dia isto vai ter um fim e Cabo Delgado há de voltar a ter aquela paz que sempre teve. É o que nós esperamos. Estamos com todas elas. Gostaríamos que elas também comemorassem no meio só de Covid-19, porque eles já estão no meio de Covid-19 e no meio do terrorismo, que é grave ainda. E estamos com elas, que Deus ilumine o caminho de todas elas. Dizer que hoje é nosso dia, infelizmente não vamos comemorar bem por conta do Covid-19, mas lá em casa, com os nossos filhos, vamos poder comemorar este grande dia, que é o dia em que Mamãe Josina nos deixou. Mas nós precisamos imortalizar esta data, convivendo entre nós mulheres e, por conta do Covid, convivendo em família. Muito obrigado. Celeste Dias dos Santos. Comemoramos o dia 7 de abril, porque é um dia muito importante para o povo moçambicano. É este dia que a camarada Josina Machel perdeu a vida em prol da liberdade de Moçambique. Então, é um dia que não deve o povo moçambicano se esquecer. Sempre nós temos que lembrar de tudo que a camarada Josina Machel fez, os seus feitos. Então, este dia sempre vai ser um dia contínuo para toda a vida dos moçambicanos. Existem, porque a partir da base, como disse, que são os pais lá em casa, tem que haver conversa. Este é diálogo entre os pais e os filhos. Hoje em dia, notamos que nas escolas já se fala da violência doméstica, já se fala da maturidade dos jovens. E temos tido ativistas que ajudam a sociedade para esclarecer este ponto do crescimento do homem, hoje em dia, pela doença e em tudo. Agradecer muito pelo dia de hoje, que continuamos a festejar, apesar de estarmos um pouco isolados, porque estamos dentro de uma situação difícil de duas guerras. Temos a Covid-19, que não podemos festejar em grupos, mas podemos estar em casa. E temos o problema de Cabo Delgado, que nos põe também mal, porque os nossos irmãos, em vez de estar assim a festejar em casa por causa da doença, eles não são capazes de estar nas próprias casas por causa da guerra. E apelamos que esses homens, esses insurgentes, que terminem com esta situação. É o que eu tinha a dizer, e dizer boas festas para toda a mulher moçambicana. Muito obrigado. Agradecemos a sua intervenção. Obrigada. Cantemos com alegria o 7 de abril, o dia consagrado à mulher moçambicana, companheira inseparável do homem engajado na luta contra a velha sociedade exploradora. Quem é? Aquela que mobiliza e organiza o nosso povo. Quem é? Aquela que Chilembete. é a mulher.